Estabelecimentos comerciais vendem produtos com desconto nos preços no dia sem imposto. Desemprego aumenta em Santa Catarina, mas ainda é o menor do país de acordo com o IBGE. Semana da Indústria da Fiesc discute realidade e futuro do setor industrial em Santa Catarina. No esporte, após a perda do título estadual, Chapecoense demite técnico Mozart. E você vai conhecer a dona Diquinha, que aos 95 anos de idade faz sucesso como youtuber. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A quinta-feira foi marcada pelo Dia Sem Imposto. Promovido por entidades lojistas, o evento possibilitou aos consumidores a compra de produtos com descontos para lembrar a população sobre a alta carga tributária. O repórter João Paulo Cardoso acompanhou. Gasolina por metade do preço. Não deu outra. Filas neste posto de combustíveis de Florianópolis. Muita gente aproveitou e abasteceu o carro por apenas R$ 3,30 o litro. Show de bola. Precisava mais vezes por ano. Peguei a última senha, um grande incentivo da CDL Jovem, mostrando que o nosso governante pode fazer mais pelo povo, tirando impostos e aí o preço da gasolina justo. O estoque de combustível disponibilizado pelo posto durou apenas 1h30. Cerca de 2.000 litros vendidos. É muito diferente a gente vender gasolina a R$ 3,30 sem o imposto. Isso aumenta muito o poder de consumo da população e a população precisa entender isso, precisa se conscientizar da alta carga tributária do país e precisa cobrar melhor também a nossa representação política e o que a gente faz com esse dinheiro dos tributos. Além da gasolina, o Dia Sem Imposto teve também uma série de outros estabelecimentos com produtos à venda com desconto para os consumidores. Supermercados, papelarias e restaurantes também aderiram ao movimento. O Brasil é o 14º país que mais arrecada impostos, com uma carga tributária que representa 35,4% do produto interno bruto. Segundo informações da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Florianópolis, o brasileiro precisa trabalhar cerca de 5 meses por ano para pagar os tributos. Esta é a 12ª edição do Dia Sem Imposto. Em Florianópolis, a ação foi organizada pela CDL Jovem. A intenção é conscientizar a população sobre a alta carga tributária brasileira e a necessidade de uma reforma tributária no país. Tributos federais, municipais e estaduais são embutidos nos valores dos nossos produtos e serviços e às vezes a gente nem percebe. Fazendo assim, a gente diminuir o nosso poder de consumo a cada dia. A gente precisa se conscientizar que o Brasil tem muito tributo, tem muito imposto e que faz muita diferença na nossa vida. Muito tributo, muito imposto e um sistema pra lá de complexo, não é? Olha, Santa Catarina registrou saldo positivo na geração de empregos formais em abril, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, o CAGED. Vamos ver aí, ó, o Estado registrou 103.072 contratações e 91.945 demissões. Saldo positivo de 11.127 vagas formais de trabalho, alta de 0,5% em relação a março. De janeiro a abril, saldo positivo foi de 98.066 vagas abertas, 4,54% a mais do que o mesmo período do ano passado. Setores que mais geraram emprego formal foram serviços, com 5.170 vagas, seguidos pela indústria, comércio e construção civil. Isso com relação ao emprego formal, né? Números são positivos. Mas, de acordo com o IBGE, Santa Catarina registrou alta na taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2021. Eu tenho os dados aqui no telão do Band Cidade, vamos a eles. Primeiro trimestre de 2021 foi 6,2% a taxa de desemprego, 0,9 ponto percentual maior do que a do quarto trimestre de 2020, que ficou em 5,3 pontos percentuais. Mesmo com esse dado aqui, 6,2%, Santa Catarina ainda teve a menor taxa de desemprego entre todos os estados brasileiros. E só para ter uma ideia, a taxa nacional foi de 14,7%. Vamos ver aqui, ó. A taxa catarinense então foi a menor, 6,2%, e bem abaixo, né, do Rio Grande do Sul, do Paraná e do Mato Grosso do Sul, segundo, terceiro e quarto colocados, respectivamente. Vamos ver agora outras informações importantes aí, segundo o IBGE. Santa Catarina teve o segundo melhor índice de ocupação no trabalho e também a menor taxa de informalidade do país.
O estado também tem o menor percentual de desalentados, 1,1%, que são as pessoas que não têm emprego e também desistiram de procurar. Mudando de assunto agora, os bombeiros identificaram o local considerado como a origem da explosão que matou uma pessoa e fez desabar uma casa com 4 kitnets em Jurerê, norte da ilha, aqui na capital. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Segundo a divisão de perícia dos bombeiros, a origem do acidente foi no térreo, local em que Helenita Pereira dos Santos, de 56 anos, morava e onde acabou morrendo. A análise inicial não descobriu ainda em qual das kitnets do térreo ocorreu a explosão. Os bombeiros trabalham com a hipótese de que o acidente tenha ocorrido por causa de um vazamento de gás. O IGP tem 30 dias para divulgar o laudo oficial sobre as causas da explosão. A 7ª Delegacia de Polícia da capital abriu inquérito para investigar o caso. Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de quase 400 quilos de maconha. Foi em Balneário Camboriú, litoral norte do estado. A operação Sem Trégua foi deflagrada pelo 12º Batalhão da Polícia Militar. Em uma primeira abordagem, os policiais prenderam 2 homens no bairro Nações e apreenderam 12 quilos de maconha, além de uma balança de precisão. Na sequência, a polícia abordou 2 homens no interior de uma fábrica. As buscas resultaram na apreensão de 372 quilos de maconha, dinheiro e balanças de precisão. Todos os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Balneário Camboriú. E a Polícia Rodoviária Federal fez uma série de apreensões de cargas de vinho importadas de forma irregular para o Brasil, o que caracteriza o crime de descaminho. Em Barra Velha, litoral norte do estado, os policiais rodoviários federais apreenderam 394 garrafas de vinho de origem argentina. A mercadoria estava em um carro com placas de Palhoça. Os policiais encontraram 65 caixas de vinho no porta-malas e nos bancos traseiro e dianteiro do veículo. O motorista, de 35 anos, foi liberado e vai responder por descaminho. As garrafas de vinho foram levadas para a Receita Federal de Joinville. Na BR-282, em Chapecó, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 318 garrafas de vinho, também de origem argentina. A carga está avaliada em R$ 102 mil e estava em um carro com placas de Joinville. O motorista, de 25 anos, também vai responder por descaminho. As garrafas de vinho foram levadas para a Receita Federal de Joaçaba. E câmeras de monitoramento flagraram o momento em que uma mulher pulou de um carro roubado que era perseguido pela Polícia Militar em Itapema, litoral norte catarinense. Veja aí nas imagens. A mulher teria embarcado no carro após o assalto, junto com outro homem. Era um casal. Logo depois, os dois perceberam que o motorista do carro era o assaltante, que havia roubado o veículo de uma outra mulher mais cedo. Foi quando essa mulher que você vê nas imagens decidiu pular do carro que continuou sendo perseguido pelos policiais. O motorista foi preso em flagrante pelo roubo desse veículo e o casal prestou depoimento e foi liberado. Logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora Paloma Totti. Boa noite, Paloma. Boa noite, estou aqui na redação para contar para vocês alguns dos destaques do Jornal da Band, que começa daqui a pouquinho, às 7h20 da noite. O ministro da Economia afirmou que o auxílio emergencial pode ser prorrogado caso números da pandemia continuem altos. Desemprego atingiu o maior nível na pesquisa do IBGE. São quase 15 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Diretor do Butantan afirma na CPI da pandemia que o Brasil poderia ter sido o primeiro país a vacinar se não fossem dificuldades com o governo federal. No interior do Pará, bandidos invadem aeroporto e roubam um avião que era usado no atendimento a indígenas. E vamos falar também da seleção brasileira que se prepara para os Jogos das Eliminatórias. Já está concentrada em Teresópolis. Tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho a gente espera vocês. Combinado então. A seguir a gente fala da Semana da Indústria, evento promovido pela Fiesc, uma oportunidade importante para discussão e análise sobre o cenário atual no Brasil e o setor industrial catarinense. Detalhes e o comentário de Roberto Azevedo logo depois do intervalo. A gente volta já.